Olá, turminha. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai encerrar o estudo de zoologia. Então, vamos falar sobre aves e mamíferos, que mostra pra gente, como que os vertebrados fizeram a conquista plena do ambiente terrestre e como que essas classes, esses dois grupos, foram importantes nesse evento, certo? Então, avanços evolutivos significativos como a homeotermia, que amplia a capacidade desses animais de ocuparem o planeta, como surgiu e como foram importantes nesse domínio todo, certo? Bom, pessoal, é bom frisar que aves e mamíferos, evolutivamente, surgiram quase que ao mesmo tempo, e assim, com uma diferença muito pequena também em relação aos répteis. Então, são organismos muito antigos, certo? E que tiveram um curto período, um domínio muito amplo na capacidade de conquistar em pouco tempo os ambientes terrestres. Bom, então aqui estão algumas características das aves, vamos começar pelas aves, Então, lembrando ainda, que anfíbios, répteis, aves e mamíferos pertencem à superclasse Tetrápodes. Então, a classe das aves tem algumas curiosidades. Tipo, quando você olha para uma galinha, por exemplo, que é uma ave, você está olhando para o parente mais próximo dos dinossauros que ainda existem. Então não adianta buscar esse parentesco mais próximo, num réptil. Tá? Então os indivíduos que mais se parecem, que têm maior semelhança com os dinossauros, são as aves, certo? Bom, então, só lembrando que esses animais, eles representam, a partir de agora, a conquista plena do ambiente terrestre. Então, a gente viu que os anfíbios iniciaram a conquista do ambiente terrestre. Foram os primeiros vertebrados a saírem da água e virem para a terra. Tá? Mas eles não conseguiram fazer uma conquista eficiente, porque eles ainda dependem da água para reprodução, e dependem da proximidade da água, de ambientes aquáticos, porque a sua pele tem que se permanecer úmida, devido à respiração cutânea. Aí, com o surgimento dos répteis, a gente tem uma conquista definitiva. O que significa essa conquista definitiva? Significa que não há mais essa dependência da água para a reprodução e nem do ponto de vista fisiológico. Então, eles puderam se distanciar dos depósitos superficiais, das lagoas, dos rios, e ocupar, penetrar para o interior nos ambientes aquáticos. Só que para os répteis ainda faltou a possibilidade de ocupar os lugares frios, lugares de maiores latitudes, porque o seu corpo não consegue regular a temperatura. Então os répteis, como os animais anteriores, eles não têm capacidade de manter o corpo aquecido. O seu corpo, acompanha a temperatura ambiental. Eles são ditos pecilotermos, heterotermos ou ectotermos. Então, essa característica faz com que esses animais se mantenham distante dos polos. Mas esse problema foi resolvido agora a partir das aves e que se mantém nos mamíferos. Então, são animais homeotermos ou endotermos, os famosos animais de sangue quente. Então, como dá para ver no gráfico aqui, olha, tá? Não importa o que aconteça no ambiente em termos de temperatura. Varia a temperatura no ambiente, mas varia muito pouco no corpo de um animal homeotermo. Então, manter a temperatura próximo dos 40 graus o tempo todo é muito importante para a atividade enzimática. Então, tanto aves e mamíferos, quanto mamíferos, têm essa capacidade. Então, manter o corpo aquecido o tempo todo nesse patamar de temperatura favorece a atividade enzimática e o metabolismo. Então, isso permite que, mesmo em lugares muito frios, eles se mantenham vivos, se mantenham em atividade metabólica plena. Tá? Isso não acontece com os pecilotermos, ectotermos ou heterotermos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, essa curva que é de um animal pecilotermo, mostra que a temperatura no seu corpo varia de acordo com a temperatura ambiental. Então, num ambiente quente, o seu corpo também está quente, isso favorece a atividade enzimática. Mas no lugar frio,
o seu corpo está frio demais, tá? Isso prejudica a atividade enzimática, podendo inclusive provocar a morte desses animais. Por isso que eles evitam lugares frios, por isso que eles tentam sempre buscar um lugar quente, né, para poder aquecer seus corpos. Tá? Já um animal homeotermo ou endotermo, ele produz calor internamente para aquecer o seu corpo, certo? Bom, então, são animais homeotermos de sangue quente. Tá? Isso ocorre graças à circulação dupla e completa. Aquela circulação dupla que faz com que o sangue circule rapidamente com pressão no corpo, intensificando as trocas. E a circulação completa, que é inaugurada aqui, é aquele tipo de circulação em que não há mistura de sangue venoso com arterial. Então, o teor de oxigênio, né, que é distribuído nos tecidos é suficiente para produzir energia, para manter a atividade metabólica e ainda produzir calor extra para aquecer o corpo. Então, essa é uma das grandes novidades, né, desencadeadoras da homeotermia. Tá? E para ajudar nesse processo, eles têm o corpo recoberto por penas. Então, uma característica das aves, né, inclusive exclusiva das aves, o corpo recoberto por penas. Então, a presença de penas atua como uma espécie de cobertor, como isolante térmico, ajudando a economizar calor. Porque um dos problemas que esses organismos enfrentam para manter o corpo sempre quente é a perda de calor por meio. Então, se você perde muito calor por meio, você tem que repor esse calor. Às vezes, a perda de calor é tão excessiva que o indivíduo não consegue repor esse calor perdido. Então, como resultado, a sua temperatura vai cair e ele pode, inclusive, morrer por causa disso. Então, a presença das penas minimiza a perda de calor por meio, facilitando a reposição do calor perdido. Certo? Então, existem várias características que auxiliam, né, desde o sistema circulatório até, né, uma respiração muito eficiente, que além do corpo principal dos pulmões, tá, envolve também a presença de sacos aéreos, que são expansões que aumentam, né, a oxigenação do sangue, certo? Então, essas são as principais características das aves, né? E que têm muitas semelhanças com os mamíferos. Só que as aves também se notabilizam pela capacidade de voar. Não são os únicos vertebrados que voam, mas são os principais. Então, a capacidade de voar, como a gente sabe, ela é muito importante. Tudo que otimiza a movimentação do indivíduo no seu meio é importante. É um fator evolutivo importante. Por quê? Porque facilita, né, a busca por alimento e por reprodução. Tá? Então, se movimentar bem no meio é um dos segredos para o indivíduo estar bem adaptado. Agora, quando você voa, né, esse movimento é muito mais eficiente, porque além de se movimentar no seu ambiente, além de explorar seu ambiente, você pode mudar de ambiente. Então, quando a situação fica diversa, falta alimento, falta algum recurso, você pode inclusive mudar de ambiente, fazer o que a gente chama de migração, e que muitas aves fazem. Tá? Então, essa facilidade de se movimentar proporcionada pelo voo torna muito mais eficiente não só a busca por alimento, mas também a busca por reprodução. Tá? Então, a gente vai enfatizar aqui muitas características das aves que permitem o voo. A gente chama de adaptações ao voo. Tá? Então, uma delas está aqui, ó, mandíbulas em forma de bico. Então, essas mandíbulas em forma de bico dá para o corpo uma aerodinâmica adequada para o voo, diminui o arrasto. Mas esse é um bico córneo, então o maxilar de uma ave é córneo, é feito de um material, a queratina, que é muito leve. Então isso diminui o peso. Se eles tivessem um maxilar ósseo como o nosso, então aumentaria o peso na hora da decolagem, atrapalharia o voo, tá certo? Então a presença do bico, além de dar aerodinâmica, diminui o peso do animal, que facilita o voo. Tá? Eles apresentam uma pele sem glândulas, em comparação conosco. Nós temos glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tá certo? Eles não apresentam essas glândulas. Tá? Mas é uma pele seca e queratinizada. Tá? Esses animais, a pele seca e queratinizada, né, significa que ela é impermeável, que ela evita o vazamento.
impede, né, a perda excessiva de água para o meio, o que facilita, né, a sua sobrevivência em meio terrestre. Outra característica importante, né, para essa conquista, né, que não é original, é o fato de serem amniotas. O amnion, que permite que o filhote se desenvolva fora da água. Uma característica inaugurada nos répteis, mas mantida nas aves. Tá? A glândula que esses animais apresentam é a glândula uropigial, uma glândula que fica sobre a cloaca, e que produz uma secreção oleosa. Essa secreção oleosa é usada pelo animal para impermeabilizar as penas. Ela não é uma secreção automática. Então, a ave pega essa secreção com o bico e passa pelas penas para impermeabilizar as penas. Então, às vezes a ave, né, leva um bom tempo do dia, um bom período do dia, fazendo esse serviço, porque essas penas são muito importantes para reter calor, né, para economizar calor, só que elas poderiam encharcar. E se elas encharcarem, elas poderiam levar uma ave aquática, por exemplo, a afundar. Uma ave, né, que é flagrada em voo pela chuva também poderia cair, certo? Então, essa glândula uropigial produz uma secreção impermeabilizante para as penas. Bom, outro fator importante é a excreção de ácido úrico. Então, a gente sabe que o ácido úrico é uma substância atóxica, né, e praticamente insolúvel. Então, como é o principal resíduo nitrogenado que as aves liberam, economia total de água. Eles não desperdiçam água para eliminar sua excreta nitrogenada. Isso acontece com todo animal que excreta ácido úrico. Tá? Bom, a siringe seria correspondente às nossas cordas vocais. É um órgão, né, para comunicação. Então, o canto das aves significa comunicação, principalmente comunicação para reprodução. O macho tentando convencer a fêmea, é menos comum, mas às vezes é a fêmea que tenta convencer o macho, né, que ela é uma boa parceira, tá certo? E também comunicação, às vezes por comportamento de bando. Muitas aves, né, durante a migração, têm comportamento de bando, tá? Então elas revezam, né, a posição nesse bando e acabam sinalizando usando o canto, né, usando esse artifício da siringe. Bom, aqui uma característica, né, que mostra a proximidade das aves com os répteis. Elas apresentam escamas nas patas. Pode verificar que nas patas das aves você vai encontrar escamas. Tá? Então, isso aumenta ainda mais, né, aquela coisa do vínculo do parentesco com os répteis. E aqui as principais adaptações, né, que surgiram no corpo das aves para que elas pudessem voar. Então, um corpo compacto e aerodinâmico, tá, para diminuir o arrasto produzido pelo ar. Os membros superiores transformados em asas, né? Então, o correspondente aos nossos braços, às nossas mãos, na ave você vai encontrar em forma de asa. Uma musculatura peitoral muito desenvolvida para poder movimentar essas asas. Então, né, a parte do frango, por exemplo, que tem uma quantidade maior de músculos, né, é justamente o peito, tá, para poder movimentar as asas. E a gente ainda tem que considerar que uma ave como o frango, como a galinha, a musculatura peitoral ainda não é desenvolvida o suficiente para manter o voo, certo? Tá? Então, musculatura peitoral muito desenvolvida, um músculo, né, potente para manter o voo, é fundamental, né, para desenvolver essa característica. O externo em forma de quilha. Pessoal, o externo é esse osso que em nós está entre as costelas. Pensa na linha do seu coração, então, onde as costelas se encontram, ali você tem uma estrutura que às vezes a gente nem nota, tá? Então, é o nosso osso externo, que nós não tem assim, ele não se sobressai. Mas nas aves, esse externo está em forma de quilha. Quilha é o nome que a gente dá para a frente do barco, aquela parte do barco, né, que se projeta para frente. Então, nas aves, esse externo tem esse formato, tá, que além de, né, auxiliar, né, além de ajudar a dar a forma aerodinâmica, serve para conectar a musculatura do peito. Porque essa musculatura tem que estar conectada nas asas, uma extremidade da musculatura, e a outra extremidade tem que estar ancorada em uma outra parte do corpo. Então, essa outra parte do corpo que ancora a musculatura peitoral é o externo. Por isso que ele é bem desenvolvido, tá? E tem esse formato típico de quilha.
Bom, os ossos são pneumáticos. Isso quer dizer que os ossos das aves são ocos, são cheios de ar, tá? Então são cilíndricos, são resistentes, mas eles são leves, são bem leves. Nossos ossos são compactos, não seriam adequados ao voo, tá? Isso traria um peso muito grande na hora da decolagem e manutenção do voo. Nas aves, os ossos são ocos, cheios de ar. Isso diminui muito o peso do animal, tá? As asas são tráteis, elas inflecham, tá? Também para diminuir o arrasto aerodinâmico, tá? E as patas retráteis. Você já deve ter reparado que um avião, ao decolar, em seguida, a hora que ele, né, na hora que ele sai do solo, ele já recolhe o trem de pouso. Isso é para diminuir o arrasto aerodinâmico. Então, a indústria aeronáutica copiou essa característica das aves. Então, as aves, ao decolarem, elas já recolhem as patas e colocam rente ao corpo. Tudo isso para diminuir o arrasto aerodinâmico, a resistência do ar. Bom, visão muito desenvolvida. Porque imagina só, tá, quando elas estão voando, tá, é muito importante enxergar longe. Algumas aves são predadoras, né, são as aves de rapina. Tá, tem que encontrar, às vezes, uma presa em pleno ar. Às vezes ela está voando, ela tem que visualizar no solo um ponto para aterrissar, um lugar adequado, né, para ela poder se estabelecer. Então é muito importante uma visão desenvolvida e eles têm. Tá? Outra coisa importante também é o seu sistema nervoso. O equilíbrio na ave, tá, é muito mais desenvolvido que em nós, porque nós nos movimentamos, né, no bidimensional, no espaço bidimensional, tá? Para frente, para trás e lateralmente. Mas as aves não. Além de se movimentar no bidimensional, eles se movimentam também para cima e para baixo. Então, para manter o equilíbrio nessas circunstâncias, você precisa, né, principalmente de um cerebelo muito desenvolvido, certo? A membrana nictitante. A gente viu que quando os vertebrados vieram para a Terra, né, através dos anfíbios, desenvolveram as pálpebras para poder proteger os olhos. Tá? Só que as aves tiveram que desenvolver uma outra estrutura, além das pálpebras. Porque durante o voo, se eles mantêm as pálpebras cerradas, seriam voo às cegas. Tá? Para abrir as pálpebras, né, e manter os olhos abertos, o atrito com o ar provocaria danos na visão. Então, o que a natureza deu para as aves? Uma espécie de óculos de motoqueiro, um Ray-Ban. Tá? Então, embaixo da pálpebra tem a membrana nictitante, que é uma estrutura transparente. Então, protege os olhos, tá? Mas permite que ela consiga, né, continuar enxergando durante o voo. Então, membrana nictitante. Uma outra característica interessante e importante para o voo é a ausência da bexiga urinária. Não podemos esquecer que em nós sempre tem de meio litro a 700 ml de xixi na nossa bexiga. Se nós voássemos, isso seria um peso extra que atrapalharia o voo. Tá? Agora, para as aves, isso também atrapalharia. Tá? Então, por eliminarem ácido úrico, elas não produzem urina. Então, o ácido úrico que elas produzem é jogado diretamente no intestino e eliminado com as fezes. Então, não há acúmulo de urina, dispensando assim a existência de uma bexiga urinária. Outra adaptação com o mesmo sentido, tá, é um intestino grosso curto. Então, o intestino grosso, basicamente, ele tem a função de produzir fezes, né, e armazenar fezes. Com esse intestino grosso mais curto, né, claro que eles continuam a produzir fezes. Esses animais comem muito. Tá? É uma característica de animal homeotermo. Para poder manter a temperatura constante, eles têm sempre, né, que produzir calor. Então, eles consomem muito alimento para poder produzir esse calor extra. Então, isso resulta em muitas fezes. Tá? Só que como esse intestino grosso é curto, eles têm que fazer cocô o tempo todo. Eles não têm como acumular fezes, né? Acumula muito pouco. Tá? Então, isso vai resultar, né, em diminuição do peso, só que eles defecam com mais frequência, com maior frequência. Tá? E os pulmões com sacos aéreos. Então, os sacos aéreos são expansões, ó, dá para perceber nessa avezinha bonitinha aqui de cima, né? Olha, tá? São expansões no corpo principal do pulmão,
Então, essas expansões, além de aumentar a oxigenação do sangue, como elas estão em contato, principalmente com a musculatura peitoral, elas coletam o calor, parte do calor produzido pelo peito, né, pelo músculo do peito, tá, e dissipam. Então, na hora que a ave está exalando ar viciado, além do CO2, né, da maior taxa de CO2, tem também calor. Então, é uma forma de refrigerar o corpo do animal, principalmente, né, em situações de voo em que há o risco de sobreaquecimento. Bom, mas não é aquela regra, né? Então, nem todas as aves voam. As aves que voam, elas são ditas carenatas. Carenatas vem de carena, né? Então, eles têm, né, o externo, né, mais projetado para frente, aquela aparência de quilha é mais acentuada, né? Então, por isso, carenata. Então, apresenta musculatura peitoral e asas bem desenvolvidas, o externo com aquela quilha, né? Então, isso as torna aptas ao voo. A maioria das aves são carenatas, mas algumas aves, né, como a avestruz, a ema, a própria galinha, são ditas ratitas, porque não voam. Tá? Então, em muitos casos, a asa é atrofiada, né, ou até ausente, como é o caso do kiwi, o kiwi, né, lá da Oceania, tá? E o externo é pouco desenvolvido. Em muitos casos nem aparece a quilha, certo? Bom, aqui, né, a fisiologia, as mudanças fisiológicas que permitiram, né, esse avanço todo, né? Tá aqui uma circulação dupla e completa. Olha, dupla porque numa volta completa pelo corpo, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Esse rebombeamento aumenta a velocidade, né, e a pressão do fluxo, intensificando as trocas, né? Então, a quantidade de oxigênio que é deixada nos tecidos é maior. Isso é acentuado pela circulação completa. Vejam, nem no coração e nem nas adjacências há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então, por não haver mistura de sangue venoso com sangue arterial, o sangue que vai para os tecidos é muito rico em oxigênio, extremamente rico em oxigênio. Quantidade de oxigênio suficiente para manter a atividade metabólica, aquecer o corpo do animal, né? Aquecer o seu sangue e ainda manter o voo, que é uma atividade, né, que gera um dispêndio energético enorme. Tá? Bom, e o tubo digestório também tem algumas adaptações. Lembra? O bico é uma adaptação ao voo. Então, a forma afilada, né, da aerodinâmica, né, para diminuir peso, ele é feito de material córneo, tá? Não é ósseo, só que isso impede a existência de dentes. Então, a ave não pode mastigar o seu alimento, certo? Então, ela tem um aparelho digestório adaptado a isso. Primeiro, logo que o alimento é engolido, ele fica de molho no papo. Então, o papo, né, umedece e amolece o alimento. Ele fica ali guardado por um certo tempo. Depois, ele vai passar por 2 estômagos. Tem o estômago químico e o estômago mecânico. O estômago químico é chamado de proventrículo. É onde esse alimento que veio do papo recebe, né, as enzimas digestivas. Ah, bom, ao receber esse banho, né, de enzimas, em seguida vem para a moela. A moela é o estômago mecânico. É uma estrutura muito dura, né? Um músculo muito duro, e a pressão mecânica vai, né, triturando o alimento. À medida que esse alimento vai sendo triturado pela ação mecânica, vai se misturando com as enzimas, né, que vieram lá do proventrículo, então isso produz a digestão no seu estômago. Tá? E depois que essa digestão é completada no estômago, tá, passa pelo intestino, termina a digestão no intestino, de forma um pouco análoga a nós, né? E aí vai lá para o intestino grosso. Então, o intestino delgado, logo após o estômago, né? Termina a digestão, acontece a absorção. E o intestino grosso, onde a absorção de água, de sais minerais, tá? Como eu disse, ele é curto. Ele é muito curto, né? Para diminuir a quantidade de fezes que fica acumulado no animal, no corpo do animal, tá? E termina na cloaca. Então, esse é mais um animal que tem o tubo digestório terminando numa cloaca. Não se esqueçam, tá? O ânus é o orifício
né, que é terminação exclusiva do tubo digestório. Então, nós, mamíferos, temos ânus, tá? Mas a ave tem a cloaca. Então, a cloaca é um orifício, né, que termina o tubo digestório, está relacionado ao sistema excretor e também à reprodução. É um 3 em 1. Tá certo? Bom, e a reprodução, né? É quase que idêntica à reprodução dos répteis. Uma característica é que aqui a gente não observa nenhum caso de viviparidade. Então, são animais ovíparos. E essa oviparidade, tá, ela facilita inclusive o voo. Porque esse ovo que se forma dentro da fêmea, ele é colocado no ambiente. Logo após o acasalamento, né, que é pela sobreposição de cloacas, né, tanto macho quanto fêmea tem cloacas, né, acontece a fecundação do óvulo que vira ovo. Tá? Então lá dentro vai se desenvolver um filhote. Mas esse desenvolvimento não acontece dentro da mãe. Esse ovo é colocado no ambiente, né, por isso que eles são ditos ovíparos, né, o que diminui o peso, né, na hora do voo. Tá certo? Bom, essas foram as aves, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos falar sobre os mamíferos. Sobre os mamíferos. Então tem muita similaridade, mas é claro, existem características exclusivas. Então aqui a gente mantém aquela ideia da conquista plena, né, do ambiente terrestre. Então, da mesma forma que as aves, os mamíferos também podem viver em ambientes de grandes latitudes, né, na proximidade dos polos, né, onde o lugar é muito frio, né, mas como eles mantêm o corpo aquecido, favorece a atividade das enzimas. Então, uma característica marcante desses animais, exclusiva, é a existência de glândulas mamárias. Então, as glândulas mamárias são exclusivas de mamíferos. Nem todo mamífero tem glândula, aliás, todo mamífero tem glândula mamária, tá? E corpo recoberto por pelos. Então, essas duas características todo mamífero tem, tá? E só mamífero tem, certo? Então, são animais homeotermos de sangue quente, eles esquentam, né, produzem calor, principalmente na musculatura, e esse calor, através do sangue, é distribuído para todo o corpo. Tá? Isso não é característica exclusiva de mamífero. A gente encontra essa característica também nas aves. A presença do diafragma, um músculo, né, da respiração, isso é exclusividade de mamífero. É um músculo, né, que fica embaixo dos pulmões e do coração, em cima do estômago. Tá? Então, ele auxilia a alterar o volume e a pressão no tórax para que haja os movimentos respiratórios. A pele queratinizada, a gente não pode esquecer que a queratina é uma proteína impermeabilizante. Então, isso evita a perda de água para o meio. Tá? Então, nessa pele existem as glândulas sudoríparas, as glândulas de suor, tá? Cuja função é ajudar a regular a temperatura. Então, a nossa temperatura não pode cair. Tá? Seria prejudicial, mas também não pode subir. Tá? Então, a hipertermia, né, uma elevação muito grande na temperatura corporal, desnaturaria as enzimas. Então, para evitar que isso aconteça, nas situações em que há esse risco, a pele elimina o suor, né, e esse suor líquido, né, para poder evaporar, rouba calor, fazendo a refrigeração. Então, essa ideia da produção de suor. Refrigerar o corpo, né, roubando calor. E as glândulas sebáceas? As glândulas sebáceas, né, elas produzem uma secreção oleosa, uma secreção lipídica, cuja função é impermeabilizar os pelos e evitar o ressecamento da pele. Então, também ajuda a proteger o organismo, certo? Proteger da perda de água. Como a queratina é um material impermeabilizante, também é seco. Então, poderia trincar, poderia ser quebradiço. Então, essa secreção evita que isso aconteça. Principalmente na época de calor, né? Essas glândulas são mais ativas. No frio, elas ficam mais preguiçosas. Então, não é incomum a gente ter que passar um cremezinho na pele, né, na época do inverno, para poder compensar a menor atividade das glândulas sebáceas. E numa comparação com a glândula uropigial das aves,
As nossas glândulas sebáceas, elas são automáticas, tá? Então, na base de cada pelo você tem uma glândula dessa. E independentemente da nossa vontade ou qualquer atividade, elas secretam, né, essa substância, tá? Bom, em nós, a excreção predominante é de ureia. Então, os mamíferos excretam ureia, que em relação à amônia, né, significa uma economia maior de água. Então, a gente viu que animais, para excretarem amônia, tem que ter muita água à disposição. Porque ao eliminarem a amônia, junto com a amônia, sai uma quantidade muito grande de água do corpo. Então, para fazer reposição, o animal tem que estar num ambiente repleto de água. Se você quer ocupar um ambiente terrestre, quer fazer uma conquista realmente plena, você tem que economizar água. Então, a ureia é uma dessas estratégias. Não é tão eficiente quanto o ácido úrico, mas economiza muito mais água, né, do que a eliminação de amônia. Nós também somos aminiotas. Então, os nossos filhotes também se desenvolvem dentro de uma bolsa d'água, né? Então, a bolsa amniótica, para proteger contra desidratação e contra choques mecânicos. Uma outra característica, né, exclusiva de mamíferos, é pulmões alveolados. Os outros animais vertebrados, tá, por mais que seus pulmões sejam eficientes, eles, de uma forma ou de outra, têm o aspecto de um saco. Tá? Os nossos pulmões, olhando externamente, até dá para pensar que ele é um saco. Mas internamente, cada um dos nossos pulmões é repleto de pequenas esferas ocas, que são os alvéolos pulmonares. Se você conseguisse retirar todos esses alvéolos, né, e esticar, né, daria uma superfície próximo de 100 metros quadrados. Então, é essa superfície que coloca oxigênio no seu sangue. Então, isso torna os nossos pulmões alveolados muito, muito eficientes. Provavelmente os mais eficientes que existem. Tá? Uma outra característica exclusiva, né, dos animais mamíferos é a ocorrência de hemácias achatadas e sem núcleo. A hemácia achatada facilita a entrada de oxigênio, né, na célula quando passa pelos pulmões. Tá? Então, o achatamento aumenta a superfície de contato com o meio. Então, isso facilita, né, permite que mais moléculas de oxigênio consigam penetrar no interior das hemácias e se combinar com o oxigênio. Tá? E somos os únicos animais que têm hemácias sem núcleos, os únicos animais vertebrados. Tá certo? Então, a ausência de núcleo e de organelas é para aumentar o espaço interno, tá? E, consequentemente, aumentar a quantidade de hemoglobina, o que possibilita, né, carregar mais oxigênio. A ausência do núcleo e das organelas faz com que a hemácia possa conter mais hemoglobina. Com mais hemoglobina, né, ela vai automaticamente carregar mais oxigênio. É claro, né, isso tem consequência. As nossas hemácias, pela falta do núcleo, têm uma vida relativamente curta. Dura no máximo 4 meses, depois elas têm que ser substituídas, tá certo? Mas enquanto estão vivas, elas são mais eficientes que as hemácias de uma ave, de um réptil, por exemplo, certo? E aqui, aquele mesmo gráfico, né, que a gente já viu em relação às aves. Animais homeotermos mantêm a temperatura corporal constante, tá, em função da variação da temperatura ambiental. Tá? E numa comparação com animais pecilotermos, ok? E aqui dois gráficos muito interessantes, tá? Que querem dizer quase que a mesma coisa, mas fazem abordagens diferentes. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra a variação da temperatura no corpo dos animais em função da temperatura ambiental. Então, dá para perceber aqui, ó, tá? Que nos animais pecilotermos, a temperatura do seu corpo varia de acordo com a temperatura ambiental. Quanto mais alta a temperatura ambiental, mais quente o corpo do animal. Quando cai a temperatura ambiental, cai a temperatura também no corpo do animal. Mas um animal homeotermo, não, olha, a temperatura varia muito pouco. Então, a manutenção dessa temperatura, de novo, favorece a atividade enzimática. Tá? Bom, só que a gente não pode esquecer
que traz um problema muito sério. E que problema é esse? A reposição de calor para o meio. Porque quando você está num ambiente frio, você perde mais calor para o meio. E isso leva a temperatura a cair. Para evitar que isso aconteça, você tem que repor o calor perdido. Como é que você faz isso? Aumentando a atividade metabólica, queimando mais alimento e oxigênio. Então, num lugar frio, num dia frio, ao perder mais calor por meio, você tem que acelerar a atividade metabólica. Então, você aumenta a taxa metabólica, aumenta o consumo de alimento e aumenta o consumo de oxigênio. Tá? Tudo isso para aumentar a produção de calor. Aumenta a produção de calor para recuperar, para repor o calor perdido. Então, esse segundo gráfico mostra a variação da taxa metabólica dos animais em função da variação da temperatura ambiental. Então, no indivíduo pecilotermo, o heterotermo, né, o ectotermo, tá? Ela é diretamente proporcional à temperatura ambiental. Então, quando a temperatura ambiental está baixa, no seu corpo também. As enzimas estão pouco ativas, então a atividade metabólica é baixa. Mas quando a temperatura ambiental sobe, no corpo desses animais também a temperatura sobe. Então, com o corpo aquecido, as enzimas trabalham mais, aumenta a atividade metabólica, né? Então, é diretamente proporcional. Mas em nós, mamíferos e nas aves, ela é inversamente proporcional. Como que a gente explica essa inversão? Porque num dia frio, você tem que aumentar a taxa metabólica, né? Consumir mais alimento e oxigênio para repor o calor perdido. Você perde mais calor no dia frio. Num dia quente, você perde menos calor para o meio. Então, ao perder menos calor para o meio, a reposição é menor. Então, aqui você não precisa manter a taxa metabólica tão alta. Aliás, você tem que cuidar para que essa taxa não suba demais, porque senão haveria um sobreaquecimento. Certo? Então não se esqueçam desses dois gráficos, tá? Eles estão aqui, né? Mostrando inclusive curvas um pouco diferentes, tá? Mas aborda o mesmo assunto, ok? E aqui parte da fisiologia e da anatomia, né? Que sustenta todo esse avanço evolutivo. Então nossos pulmões alveolados, né? Mostrando aqui, olha, um alvéolo pulmonar. Mostrando detalhes aqui embaixo, olha, de um alvéolo pulmonar, uma esfera oca. Então, o ar que você inala, ele vai até os alvéolos. E é no nível dos alvéolos, pessoal, que vai haver a troca com o sangue. Então, esse ar que chegou nos alvéolos rico em oxigênio, ele cede esse oxigênio para o sangue. E o sangue que chegou nos alvéolos, rico em CO2, cede esse CO2 para os alvéolos. Por isso que dali a pouquinho, você tem que trocar o ar dos alvéolos. Tá? Que ele está viciado, ele está pobre em oxigênio, tá? E rico em CO2. Então, tá? Esse é um dos centenas de milhares de alvéolos que tem nos nossos pulmões. Tá? E o músculo diafragma, que só mamíferos têm. Então, aquele músculo fica embaixo dos pulmões, embaixo do coração, acima do fígado e do estômago. Então, a contração desse músculo aumenta, né, o volume do tórax, diminui a pressão e se induz o ar atmosférico a entrar nos pulmões, a inspiração. Quando esse músculo relaxa, né, ele sobe, o diafragma sobe, tá, e empurra o ar para fora. Ao comprimir a caixa torácica, diminui o volume, aumenta a pressão e o ar é expulso. Então, a movimentação dos músculos respiratórios é que produzem os movimentos respiratórios. No caso de um mamífero, além dos músculos intercostais, né, das costelas, tem também o diafragma. Tá? Nas aves, né, e nos répteis tem só os músculos intercostais. Certo? Bom, e aqui a circulação, que é quase exatamente a circulação das aves. Uma circulação dupla e completa, olha, tá? Não mistura sangue venoso com arterial, o teor de oxigênio que chega nas células é enorme, né? A única diferença é anatômica. Então, o vaso que sai do coração, levando o sangue oxigenado para o corpo, é a artéria aorta. Então, numa ave, esse arco aórtico, né, o dito arco aórtico, vira para a direita, para o lado direito do nosso corpo.
Tá? E no mamífero, né, como nós, vira para a esquerda. Então, arco aórtico para a direita. É a circulação de um ave. Se esse arco aórtico está para a esquerda, é a circulação de um mamífero. Só mais burocrático que tudo, né? Bom, detalhezinho que a gente viu na aula de embriologia já, né? Nem todo mamífero é placentário. Todo mamífero tem glândula mamária e tem pelos. Mesmo que algum mamífero já não tenha mais pelo, tá? Mas às vezes ele é vestigial. Muitos animais já não têm mais pelo, mas é característica de mamífero, tá? Então, a gente se lembra que os prototérios ou monotremados, né? Como o ornitorrinco, o equidna, são animais que não têm placenta e não têm vagina, tá? São as fêmeas, né? Põem ovos, são ovíparos, tá? E tem cloaca, como répteis e aves. As glândulas mamárias se localizam nas bases dos pelos, né? Do abdômen da mãe. Tá? Então não tem útero, não tem vagina e não desenvolve placenta. São animais ovíparos. São os mamíferos mais primitivos que existem. Tá? E como a gente viu, né? Eles ocorrem só na Oceania, naturalmente. Ok? Bom, tem um outro grupo, né, de mamíferos que a gente chama de metatérios. Prototérios são os primitivos. Os metatérios são os intermediários, ou marsupiais. São aqueles mamíferos que têm a bolsa. Então, lembra, a placenta ou não existe, tá? Ou ela é decídua. Ela cai logo no início do desenvolvimento do filhote. Então, ou não existindo, ou caindo logo no início do desenvolvimento, esse filhote que inicia a sua formação no útero, ele tem que sair do útero, né, e entrar nessa bolsa. Tá? Entra na bolsa, olha o tamanho do filhote aqui. Ó, tá? Então, nesse estágio aqui, ele já tem que sair do útero, tá? Escalar o ventre da mãe, segurando nos pelos, e entrar no útero. Daí ele vai encontrar a glândula mamária, que vai servir como fonte de alimento para que ele possa se desenvolver totalmente, certo? Então, a fêmea, né, já possui vaginas, 2 vaginas, 2 úteros, né, para facilitar a saída, tá, e não ter atrito. Tá? Então a gente chama de animais marsupiais. Completa seu desenvolvimento em bolsas abdominais, o marsúpio, tá certo? Então, não se esqueçam, ou não tem placenta ou ela é decídua. Então, além do canguru, a gente tem o koala, a gente tem o gambá, tem o demônio da Tasmânia, certo? Ok? Bom, então, e lembrando que esses são os mamíferos não placentários. A maioria dos mamíferos são eutérios ou placentários. Eutério quer dizer mamífero verdadeiro. Então possui uma vagina, um útero, tá? E mantém a placenta durante toda a formação do filhote. Certo? Então tá aqui a placenta. A placenta, olha, que é a conexão entre a mãe e o filhote. E a bolsa amniótica que protege esse filhote, né, da desidratação, né, e também contra choques mecânicos. Ok? Bom, então o avanço evolutivo representado por essas características de mamíferos, né? Então, o fato da existência da placenta, a ocorrência da placenta, permite que a mãe mantenha o filhote dentro dela durante sua formação, protegido. Então, a chance desse filhote nascer aumenta muito. Está dentro do corpo da mãe. Se chegar algum predador aqui, tá, para poder predar o filhote, teria que predar a mãe também, o que fica mais difícil, tá certo? E após completar o seu desenvolvimento, ele nasce. Ele nasce, bom, fora do corpo da mãe, ele teria que procurar o seu alimento, tá? Mas não há necessidade, porque os mesmos animais que têm placenta, as fêmeas têm glândulas mamárias. E essas glândulas mamárias, né, nutrem o filhote até grande parte do seu desenvolvimento. Então, ao mamar na mãe ele obtém alimento, o que torna desnecessário ele se arriscar, sair por aí procurando alimento. Ele acabou de nascer, ele é bobinho ainda, está destrenado, é frágil, né? Seria uma presa fácil. Tá? Então, as glândulas mamárias, exclusiva de mamíferos, né, permite que ele fique mais tempo em contato com o pai e com a mãe, protegido, né, o famoso cuidado com a prole. Então, o que aumenta a sua chance de chegar à vida adulta e reproduzir.
Então, essas características são muito importantes do ponto de vista evolutivo e adaptativo. Só lembrando que os mamíferos, né, são quase tão antigos quanto os répteis e as aves. Tá? Mas eles puderam fazer um domínio legal mesmo, né, do ambiente terrestre apenas há uns 60, 70 milhões de anos atrás. Os cientistas dizem, né, que após, né, um período de grande extinção, que provavelmente foi causado, né, pela queda de um corpo, de um meteoro, de um asteroide na Terra, tá? Grandes predadores desapareceram, como os dinossauros. Tá? Então, até então, os mamíferos se mantinham, né, em câmeras subterrâneas. Tá? Grande parte dos mamíferos vivia nos subterrâneos. Poucos deles se aventuravam, né, na superfície, tá? Para se esconder, para se proteger desses predadores. Então, com o desaparecimento desses predadores, ficou menos perigoso, né, a superfície. Então, nesse momento, provavelmente, eles vieram para a superfície e tiveram um domínio muito rápido, né, com esse potencial biótico incrível, né, essa capacidade reprodutiva, né, eles puderam proliferar, tá, e dispersar. E nessa proliferação e dispersão, eles acabaram ocupando, né, uma variedade enorme de ambientes terrestres. Então, isso levou à especiação e uma diversificação. Então, essa diversificação extrema, né, produziu uma quantidade muito grande, né, de subgrupos de mamíferos, que a gente chama de ordens. Então, mamífero é uma classe. Então, aqui a gente tem algumas das muitas ordens de mamíferos. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha só, os monotremados, né? Os prototérios, como o equidna e o ornitorrinco. A gente tem, né, os marsupiais, aqueles metatérios, como o canguru, koala, gambá. A gente tem até mamífero voador. O único mamífero voador que existe é o morcego, né, que pertence à ordem Chiroptera, ou os quirópteros. Então, a gente tem inclusive mamíferos, né, que além da brilhante conquista do ambiente terrestre, tá, acabou vindo para a água. Não são totalmente adaptados à água, né, porque precisa da respiração pulmonar, mas se deram muito melhor na água, né, como os cetáceos, golfinho, orca e companhia, certo? Os roedores, talvez descendentes diretos, né, daqueles primeiros mamíferos que iniciaram a expansão, né, há quase 70 milhões de anos atrás. Tá? A gente tem também alguns mamíferos, né, como a anta, como o elefante, que tem o nariz em forma de tromba, por isso chamados de proboscídeos. Tem mamíferos carnívoros, né, muito bem adaptados, por sinal, e bem distribuídos no planeta, certo? Tem, por exemplo, os animais artiodáctilos, tá? Como a vaca, né, o cabrito, né, que nas aulas de digestão a gente viu, né, que eles são ruminantes, são animais ruminantes. Tá? Tem esse artiodáctilo, né, uma característica do seu casco, das suas unhas. As unhas são divididas, né, em estruturas pares. Você tem o perissodáctilo, né, que não são ruminantes, são herbívoros, mas não são ruminantes, né, mas que têm as unhas divididas em estruturas ímpares. O cavalo, por exemplo, é uma estrutura só, uma peça só. Tá? Você tem o rinoceronte, que é dividido em 3 peças. Tá? São, né, diversidades. E tem, né, os primatas, dos quais nós fazemos parte. Tá certo? Então, talvez seja o ápice, né, da evolução dos animais, os primatas e, consequentemente, né, o nosso surgimento. Tá certo, gente? Então, é um assunto muito, 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 muito abordado nos vestibulares. Então, essas características aqui, né, o domínio delas já é suficiente para a gente enfrentar um vestibular. Ok?